A OMS determinou que o consumo máximo de açúcar recomendado seja de 10% do total de toda energia ingerida para adultos e crianças. Contudo, sabemos que o consumo está muito acima do recomendado. Quando ingerimos açúcar, mesmo em pequenas quantidades, ocorre ativação de diversos mecanismos no nosso corpo. Separamos uma lista de efeitos muito importantes do açúcar. Fica comigo até o final. Você não irá querer perder esse vídeo. Inclusive para você encaminhar para aquela pessoa que você sabe que exagera no açúcar. Se você ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal. Estamos sempre trazendo vídeos úteis e informativos sobre muitos assuntos interessantes para você. Você não irá querer perder. Vamos ao assunto de hoje. Um dos principais vilões da saúde é o açúcar. O consumo excessivo de açúcar, principalmente proveniente dos alimentos industrializados, sólidos ou líquidos, é principalmente relacionado ao aumento da obesidade em longo prazo. A obesidade por si só é um processo inflamatório, mas o açúcar também aumenta a produção de ácidos graxos no fígado. O metabolismo dessas substâncias gera compostos químicos que induzem um processo inflamatório no corpo todo. Um mecanismo muito estudado ultimamente é chamado de glicação. O processo de glicação forma AIDS, produtos de glicação avançada. Os AIDS modificam as propriedades químicas e funcionais de muitas estruturas biológicas. Os AIDS geram radicais livres e assim promovem estresse oxidativo. Eles formam ligações cruzadas com proteínas e assim, promovem alterações morfofuncionais. Também interagem com receptores de diversas células levando a um aumento da inflamação. A formação de AIDS ocorre lentamente. É uma condição fisiológica. Todos passam por isso. Contudo, quando há hiperglicemia ou estresse oxidativo, a produção de AIDS aumenta muito. Além do aumento de peso, o excesso do consumo do açúcar está associado a doenças metabólicas, como o diabetes mellitus tipo 2, a doenças cardiovasculares, ao acidente vascular encefálico e ao envelhecimento precoce. Vamos falar de cada situação separadamente. Em relação a doenças metabólicas, a contribuição dos AIDS para o desenvolvimento e a progressão das complicações diabéticas está bem estabelecida na literatura científica. A hiperglicemia crônica produz os AIDS que conduzem aos danos celulares e teciduais observados nessa doença. Os portadores de diabetes apresentam quantidades de AIDS muito mais altas que os indivíduos não diabéticos. Em relação a doenças cardiovasculares, os AIDS prejudicam a integridade e a função dos vasos sanguíneos. Vasos importantes, como a aorta, perdem sua distensibilidade. Os AIDS alteram as estruturas dos vasos com modificações da elastina, dos depósitos de colágeno e da calcificação. O aumento da rigidez da aorta está correlacionado à hipertensão arterial. Foi observado que pessoas com hipertensão arterial apresentam aumento da concentração de AIDS quando comparados com mamotensos. Em relação ao acidente vascular encefálico, os AIDS promovem uma disfunção microcirculatória envolvendo os capilares e as arteríolas cerebrais. A albumina é a principal proteína modificada pela glicação e está associada ao acidente vascular encefálico. Em relação ao envelhecimento precoce, os AIDS causam danos importantes às proteínas, principalmente ao colágeno e à elastina, exercendo importante função no processo de envelhecimento. Eles modificam as proteínas e fazem com que elas não consigam desempenhar o seu papel. Ocorre aumento da oxidação, da inflamação e do envelhecimento precoce. O açúcar modifica as proteínas e causa enrijecimento nas fibras de colágeno. O colágeno se torna quebradiço e menos elástico. Dessa forma, a pele fica mais opaca e sem vida, favorecendo o aparecimento de rugas. Além disso, os AIDS provocam enrijecimento dos tecidos responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. As fibras dérmicas ficam danificadas, desencadeando a flacidez. O colágeno vai perder seu efeito e sua eficácia. O aumento de AIDS causa danos a longo prazo não só na pele como nos demais órgãos e articulações. Ocorre maior dependência funcional e limitação da mobilidade das articulações. A dieta é considerada a principal fonte de AIDS e pode exercer importante influência no desenvolvimento de diversos quadros patológicos. Como explicamos, o açúcar está associado a estes quadros patológicos. Então, é necessária a conscientização sobre os riscos causados pela ingestão excessiva de açúcares. O açúcar é viciante. Além disso, a indústria alimentícia combina o açúcar com a gordura, o sal e a outros produtos artificiais. Em estudos minuciosos, a indústria trabalha para seus alimentos ficarem ainda mais irresistíveis. O que podemos fazer para diminuir os AIDS? Quando cortamos o açúcar ocorre perda de peso, melhores taxas metabólicas, diminuição de substâncias inflamatórias circulando pelo corpo, ou seja, uma melhora significativa na saúde. Alimentos com alto índice glicêmico devem ser evitados. Além do açúcar, a produção de AIDS também é potencializada quando preparamos os alimentos em altas temperaturas e baixa umidade, ou seja, quando fritamos, assamos ou grelhamos os alimentos.
Devemos preferencialmente ferver, cozinhar e ensopar nossa comida. O fumo é outro fator estimulador da produção de AIDS e deve ser abandonado. Existem cosméticos ou séros desglicantes, ou seja, com ação antiglicante para o tratamento da pele e do colágeno. A suplementação oral de colágeno também é possível, mas, como explicamos, a alimentação hipoglicêmica e antioxidante é fundamental. Uma alternativa é trocar carboidratos simples pelos integrais. Foi observado que alimentos como vegetais ricos em caroteno, vitamina C, azeite e peixes estão associados a menor inflamação corporal. Dessa forma ocorre um menor envelhecimento na pele, nas articulações e nos demais órgãos. Os inúmeros benefícios promovidos pelo consumo de alimentos in natura e integrais devem ser promovidos e serão tema de um futuro vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei e se inscreva no canal. É uma maneira de apoiar outros vídeos informativos e relevantes por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Até o próximo vídeo.